trabalha com crianças muito dotadas. E ele trabalha numa situação em que ele foi dado a ele a possibilidade de criar o caminho. Mas o que ele tem de especial é que as dificuldades não o tornaram tão calejado, usando a sua expressão. Ele manteve sempre a noção dos professores dele. Ele manteve aquela noção de que ele carregava gerações nas costas. E ele via das crianças gerações dele. Portanto, ele trabalhava num clima de esperança muito grande. Ele não trabalhava por conteúdo, ele trabalhava por semeadura, propriamente. Ele se preocupava com a disciplina que é a organização. Era um jogo de regras. Quando é um jogo de regras, é um jogo que tem organização. Não é um jogo de criança, por exemplo, um jogo de futebol de criança de 4 anos, todo mundo é goleiro, todo mundo chuta em gol, todo mundo ganha, todo mundo tem bola, não é assim? Você não foi professora de infantil? Como é que é? É muito difícil. Não é? Não é jogo de regra. A partir dos 6, 7 anos, começam os jogos de regra. São jogos organizados. Então ele tinha a noção da organização, ele organizava, mas era uma organização ampla, muito ampla. E ele sempre teve em mente que o objetivo final não era apenas um conhecimento, outro conhecimento, mas era a estratégia que o aluno adquire para chegar à solução dos problemas. Às vezes em classe vocês não têm esse tempo todo, por terem que dar conta de conteúdo. Limite de tempo, limite de aula. Não é? Mas manter a noção de que diferencia o professor de qualquer outra profissão é esta predisposição para semear. Colhe, vai colhendo, e não é o que colhe agora, é o que colhe amanhã, é o que vai colher depois da manhã. Não é a pressa de colher e não é a pressa de consumir, mas é a semeadura e a germinação. Quem trabalha com artes? Um artista não colhe arte, não é? Quem trabalha com matemática, você tem que lidar o tempo inteiro com uma pessoa que descobre padrões, que descobre regras. Todas as matérias, os alunos descobrem as estratégias. Em português, você tentar ensinar uma regra para um aluno é um desespero. Ele descobre, de repente, que é assim. E a sonoridade da língua entra. Não é apenas vocabulário. Então, o que nos faz professores, o que nos faz, assim, acima de tudo, educadores, é essa coisa que o nosso Gunther mostrou,
essa capacidade de garimpar nas crianças a esperança delas. Ele trabalhava com a esperança. Ele trabalhou o tempo inteiro com a esperança. Crianças de 9 anos são muito mais fáceis do que adolescentes de 13, 14 anos. Os adolescentes aos 13, 14 anos estão numa fase em que o conflito é natural, é espontâneo neles. Eles não estão em conflito conosco, adultos, com os professores, com os pais. Eles estão em conflito interno, em si próprios. Há uma erupção de metabolismo neles e há uma emergência, sobe à tona uma diferença que antes não havia na criança entre o corpo e o psiquismo. Era uma coisa tão tranquila para a criança. Ele era apenas um corpo. Ele não era um corpo e uma coisa que emerge e ele não consegue conter e ele não sabe o que é. E aí nós dizemos, é a sua inteligência, e vamos em cima e queremos capturar a inteligência dele e pôr matemática, geografia, química, física. Tem que estudar, porque estudando. E na verdade ele está adquirindo uma forma nova de energia. Ele está desabrochando numa forma nova de energia. Mas ele lidava com uma turma muito mais fácil que a de vocês. Então, quando a professora está dizendo calejar, não é. É que todo professor especialista tem tendência, conhecem o ditado, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Nunca viram esse ditado? Nunca? Não, olha. A pessoa que segura o cachimbo no canto da boca, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Hoje a gente não vê ninguém fumando cachimbo. De tanto vocês terem que fazer especialização, vocês acabam ficando... o cérebro de vocês vai formando uma área muito desenvolvida num segmento, e outras áreas não ficam tão exploradas. Aí vocês pegam uma professora de anos iniciais e de ensino infantil. Elas são generalistas, elas não são especialistas. Eu senti essa diferença. Eu trabalhei 10 anos com educação infantil. O primeiro ano que eu trabalhei com o Fundamental 2, você entra com essa mentalidade do todo, da criatividade, de repente você tem que passar aquele conteúdo. Passaram-se 4 anos, eu caí, substituí a professora do segundo aninho. E eu entrei na sala com aquela regra de que eu vou passar isso, eu vou copiar. Aí, passado meia hora, as crianças ficam olhando pra mim, tipo, cadê a nossa liberdade, né? É a troca. Aí eu sentei, acho que eu parei uma meia hora para tentar resgatar aquela professora do primário para conseguir continuar a aula. É difícil essa troca. Eu falei, nossa, mas eu era tão boa, trabalhei tantos anos e agora eu não estou conseguindo levar aluno do segundo ano. Eu não consegui. E eu fiquei uma semana com aquelas crianças. Naquela uma semana eu tive que resgatar uma série de conceitos, uma série de postura, né, que eu tinha quando trabalhava com a educação infantil e que eu perdi entrando no fundamental. Muito engraçado. Muda completamente. Muda.
Então, você faz uma reunião com o grupo de anos iniciais e educação infantil. São tagarelas, falantes, se misturam, assim como eu faço com os dedos, com a mão. Você chega num grupo de especialistas, mas por quê? É o uso do cachimbo. O nosso cérebro nós passamos a produzir, a funcionar cognitivamente, a nos dedicar, e aquilo se reflete sobre o nosso todo. É inevitável. É inevitável. Então, o que o professor está mostrando ali para vocês, especialistas, aquilo parece um oásis, não parece? A hora que vocês entrarem na sala de aula, o cachimbo pendura. Entendeu? Porque vocês vão e aquela área do cérebro vai funcionar aqui no pré-frontal. Matemática para a esquerda, exatas para a esquerda e humanas para a direita, e vai começar a bater o compasso. E é assim que vocês são bons. Então, e a função do diretor e a função da coordenadora, eles têm que procurar fazer vocês, quando estão na sala dos professores, pessoal, agora aqui não, e vocês não conseguem. Seu químico, entendeu? Então, o que nós procuramos, na verdade, o professor, ele é um profissional especial. A produção, a nossa produção do educador, é produzir gerações. Nós trabalhamos com gerações. Vocês formam uma classe, eles vão embora. Vocês acabam de formar, eles vão embora. Vocês acabam de modelar, eles vão embora. Quando eles estão ficando bons, eles vão embora. Então, se o grupo não se organiza, não se coordena como um todo formativo, que se completa, que um passa ao outro, as gerações, vocês vão perdendo muito rapidamente. Tudo que produziram escoa pela mão. E o que ficou no fim do tempo? Dei aula de matemática. Dei aula de português. Não. Aquela turma. As fotografias são importantes pelas turmas. Aqueles alunos, aquelas gerações. Vocês formam gerações. Vocês modelam gerações.
torna o trabalho de vocês insubstituível. Nós estamos informatizados por todos os lados, mas nunca o corpo a corpo do professor, do educador, vai ser substituído. Nunca vai ser substituído. Ainda que um dia se possa produzir backup de um professor magnífico, vamos supor, que filme é que eu vi outro dia? Foi Tron. Viram Tron? Levanta a mão quem viu Tron. Só você. Não acredito. Tron é a historinha. É a história de um programador. O programador, ele cria a si mesmo, cria um mundo perfeito, né? Tenta, né? Ele cria um programa em que ele consegue reproduzir num programa toda a função do cérebro e cria um espaço que é um cérebro, não é isso? E torna aquilo tão real que lá dentro, num game, num grande game, os utilitários acabam sendo hostilizados pelas figuras dos jogadores, dos personagens. Está tudo no backup, né? Tem um disco, a sua vida, quem é você, está ali. Você carrega nas suas costas, né? Isso. Carrega o peso você não é aqui, você não está aqui. E aí ele chega ao ponto de um dia conseguir, é uma ficção que eu acredito que eles estão pensando que vão chegar, não sei se chegaram, mas ele cria um backup da inteligência, do cérebro dele, não é da inteligência, do cérebro dele. E um dia, numa luta, o filho dele jogando, o filho pensa que o pai já morreu. E o pai entrou nesse jogo e está lá. E o filho jogando entra e se encontra com o pai. E o pai pega o próprio backup e dá para o filho. E manda o filho voltar para a realidade com o backup dele. E diz, pode ir que você tem a mim, a hora que você precisar. Estão entendendo a ficção? Ele volta então com o pai em backup. Não sei se algum dia vai ser possível isso, mas na verdade, quando nós educamos de alguma forma, nós passamos backup do nosso cérebro dos alunos. É isso que o professor falou, que ele tinha com ele não só a memória, mas ele tinha uma força de energia que vinha daquele professor, daquela professora, da mãe dele. Aquilo atuava dentro dele. E é isso que nós, professores, e nós, educadores, fazemos ao longo dos anos. E a gente não percebe isso. E principalmente os especialistas, pela força de se dedicar a disciplinas, a matérias, não percebem que as matérias compõem áreas. E que as duas áreas, na verdade, são a grande estrutura do cérebro humano. Todas as disciplinas, literatura, português, em português, o que mais que tem em português? Gramática, redação. São disciplinas. A matéria é comunicação, a área é humanas. E aí você encontra com história, com sociologia, com psicologia,
área. A outra área, matemática, que é a matriz, depois vem física, vem química, vem biologia, vem... As duas grandes áreas compostas, coordenadas, são o cérebro humano, na verdade. São a grande estrutura do cérebro humano. Então, o trabalho conjunto dos professores especialistas andam pelo cérebro humano e o nosso cérebro não é segmentado. Por mais que o professor pense que ele está ensinando uma coisa, ao tocar um ponto ele irradia por todos os pontos. Mas um professor, ao ter que aprofundar, ele acaba ficando mais ou menos tomado por aquela disciplina ou por aquela matéria. A nossa proposta é que vocês recuperem, resgatem o quanto de felicidade, de alegria, de beleza existe nesse trabalho, que é o nosso trabalho de educação, que é o trabalho da gente se transmitir às gerações. Vamos fazer um intervalo.